Oi pessoal, eu sou o Dr. Cooper e hoje vou falar sobre 3 maneiras em que métodos tradicionais atrapalham o aprendizado de alunos de inglês no Brasil. Agora, eu não peguei essas ideias do ar. Eu sou um linguista, eu tenho um doutorado em linguística aplicada da Universidade de Oxford e por muito tempo estou trabalhando nessa área, especificamente estudando as vantagens que pessoas têm que aprendem, muitas vezes por sorte, mas eles aprendem e ficam bilíngues no Brasil, nunca estudando inglês formalmente, as vantagens que eles têm comparado com alunos típicos que estudam com métodos tradicionais. Meu nome oficial, talvez vocês não saibam, é Dr. Jason Cole. Cooper é meu apelido. E como vocês podem ver na internet, eu tenho um artigo citado em mais que 200 artigos científicos que falam justamente sobre esse assunto. Então, vou falar sobre esse meu trabalho agora, pessoal. Pessoal, o primeiro aspecto de métodos tradicionais que não funciona é a ordem em que você começa sua prática. Porque numa escola você começa lendo e falando antes de escutar inglês autêntico. Você não tem o que eu chamo um período silencioso, a silent period. Agora, todos nós, quando nós crescemos, quando nós éramos bebês, aprendemos nossa primeira língua e a ordem de aprendizagem foi totalmente diferente. Todos nós começamos com um período silencioso, ou seja, nós não falamos, porque nós não sabíamos. Nós escutamos, e nós escutamos muito. E o que escutamos? Escutamos, no seu caso, português autêntico, no meu caso, inglês autêntico, o tempo todo. Estávamos rodeados e expostos a muito inglês autêntico, ou no seu caso, português autêntico, falado em velocidade normal, ok? Escutando sempre, prestando muita atenção também. Essas foram as condições em que nós começamos a aprender nossa primeira língua. Quando começamos a falamos, por exemplo, minha filha tem 2 anos, agora está começando a falar inglês e grego, um pouquinho, algumas palavras, mas ela entende tudo, e para vocês também. Vocês começaram, a primeira coisa era, vocês entenderam tudo, e vocês sabem uma coisa, o ouvido é a habilidade mais importante no mundo. Língua é uma coisa falada, não escrita, e é por isso, em nossas vidas, com nossa primeira língua, é justamente o que nós aprendemos primeiro, escutar. Como aprendemos a escutar? Porque escutamos português autêntico sempre, inglês autêntico sempre. Isso não acontece numa escola. O que acontece numa escola? Nós entramos e nós começamos a ler e a falar antes de saber o que estamos dizendo, porque quase nunca escutamos nada. E sabe o que nós escutamos mais quando começamos a língua? Nós escutamos nossos colegas e nós mesmos falando errado, pronunciando errado. Nós lemos em inglês, o que nós lemos não tem nada a ver com a pronúncia. Então começamos a falar e pronunciar baseado no que estamos lendo e, claro, criamos vícios, porque estamos falando como a palavra parece, em vez de como na página, em vez de como a palavra parece para nossos ouvidos. Nós nem escutamos um professor falando autenticamente, porque quase todo professor no começo fala devagar, tenta falar palavras que vamos entender. Então, nós estamos falando sem ter escutado o inglês. É impossível aprender assim. Nós não temos nosso período silencioso. O segundo aspecto de métodos tradicionais que atrapalha o aprendizado do aluno de inglês é o conteúdo. O conteúdo não é autêntico, não toca no básico, que é muito importante. Por quê? Porque quando uma escola tradicional ou uma escola típica quer ensinar, eles querem umas aulas que são fáceis para organizar, que tem assuntos que são fáceis para aprender e que são fáceis para avaliar. Então é por isso que geralmente métodos são baseados em tempos verbais
e gramática, porque gramática é muito fácil organizar capítulos assim, é muito fácil exercícios, é muito fácil mostrar para alunos que eles aprenderam as regras e podem fazer e podem completar provas e passar. E isso que também não é simplesmente a culpa das escolas, é o que muitos alunos querem, porque alunos não querem ter dificuldade, especialmente adultos. Okay? So, o que acontece? As escolas fornecem e ensinam o que é interessante, o que atrai a atenção. E eles evitam o que é o típico em qualquer língua, o caos. Uma língua realmente é caótica. Né? E eles querem evitar isso. Eles querem evitar a ambiguidade que é necessária e é típica em qualquer língua. Então, o que vamos ver? Vamos ver gramática formal ensinado que pessoas nem falam mais em vez da gramática do dia a dia. Vamos evitar diferentes significados da mesma palavra típica, porque isso vai confundir. Vamos aprender expressões interessantes superficialmente, como todo mundo aprende, it's raining cats and dogs, right? It's raining cats and dogs significa está chovendo muito, só que ninguém fala isso. No dia a dia nós não falamos isso, mas é muito interessante. Cats, dogs, ótimo, vamos aprender sobre cats e dogs e a chuva, interessante. Mas não é o que nós falamos it's pouring. Sabe quantas pessoas sabem essa frase super básica em inglês, it's pouring, para dizer está chovendo muito? Nunca conheci. Ninguém que é fluente que sabe. Eles não ensinam, não é interessante. O vocabulário que é ensinado é aleatório. Sabe por que o vocabulário ensinado é aleatório? Porque ninguém, eu posso dizer como linguista, ninguém estuda quais são os vocabulários básicos do dia a dia que a sala de aula não toca. Não aborda. Quais são os assuntos que o aluno que fala português como a primeira língua sempre está precisando falar no dia a dia e nunca sabe. Ninguém estuda isso. Eu estudo, mas ninguém. Você não pode pegar isso no ChatGPT. Os professores não têm nenhum método que está falando para eles ensinar esses assuntos. Além do fato que muitos desses assuntos são complexos e a escola quer evitar o complexo. Quer evitar o que é complexo. Sabe por quê? Porque eles vão perder alunos. Eles dependem de alunos que pensam que eles estão aprendendo. E esse é o problema com o conteúdo no método tradicional. Agora, pessoal, tem muito mais do que 3 aspectos de métodos tradicionais que atrapalham o aluno de inglês, mas estamos aqui falando sobre 3. Então, o terceiro aspecto é que escolas tipicamente não preparam seus alunos para a realidade de usar a língua no mundo verdadeiro. Então, o que acontece é as escolas não dão para alunos atividades realmente desafiadoras que vão mostrar como é importante falar certo. Em vez disso, muitas vezes, eles tentam falar que seus erros não são importantes, que você pode errar. Isso não é a verdade. Então, alunos acabam se formando com uma falsa sensação de segurança. Eles se formam pensando que eles são avançados e, na verdade, eles não dominam o básico. Aqueles erros que parecem pequenos, no mundo verdadeiro não são pequenos. Tem alunos que falam, pessoas que falam para mim, mas o nativo, a pessoa fluente de fora vai entender pelo contexto. Ele podia entender pelo contexto se fosse um erro isolado, mas os erros não são isolados, ok? Vocês muitas vezes não entendem que esses erros são muito comuns, você está cometendo muito mais que você imagina, porque você está passando no seu curso, se você escreve, o professor pode decifrar e pode entender a ideia, mas no mundo verdadeiro, falando, é muito diferente. Tem uma pessoa que escutou uma aula minha recente, em que nativas estão reagindo a um erro de pronúncia, em que um erro muito comum está cometido. O erro é da pronúncia de city, cidade, e a pessoa está falando, cortando o i, que é muito comum, falando city, ok? Aqueles city, nativas não entendem mesmo com o contexto. E é isso que muitas pessoas não entendem, que aprendem numa sala de aula. Então essa pessoa falou, mas nós tentamos tanto entender eles quando eles estão falando português, porque eles não tentam. Primeiro,
Não é a verdade. Eu já morei em Coreia do Sul, na Itália, no Brasil e na Espanha, falando línguas que no começo eu não sabia. E pessoas não me entenderam, era difícil. Nós temos muitos alunos que estão realmente morando fora e estão sofrendo justamente porque eles ficam surpresos, pensando que eles sabiam e não sabem, entendendo mesmo que esses erros são importantes, que esses erros atrapalham a comunicação demais. E é isso que as escolas não mostram. Eles dão para vocês uma ideia que é fácil, como na sala de aula. Que uma aula de conversa na sala de aula é como vai ser conversando fora. E não é. A pessoa tem que entender a realidade, tem que entender a importância de erros e superar os erros para limitar os erros. Isso não acontece. Pessoal, quero dizer uma coisa primeiro, porque eu quero deixar isso claro. Eu não estou dizendo que não tem escolas boas e não tem professores bons. Eu estou falando sobre a maioria e as deficiências com a maioria das escolas. Eu não sou pessimista. Na minha escola, o que eu faço é, eu sei que os alunos que eu ensino, os adultos que eu ensino, jamais vão ter aquele período silencioso em que eles ficam rodeados, expostos ao inglês autêntico. Nós temos que compensar o fato que eles não têm esse período para ensinar o que nós sabemos é muito importante e que eles não vão aprender por osmose. Eles não vão aprender numa aula de conversação. Nós temos que ensinar isso explicitamente e nós temos que incentivar nossos alunos a estudar e treinar muito. Temos que reciclar todas as estruturas do básico que são muito importantes, que faz falta quando o aluno não sabe, e todos os erros comuns que estão atrapalhando o aluno. E é isso que nós fazemos, porque nós temos o conhecimento, nós sabemos exatamente o que os alunos precisam. E também nós temos que desafiar os alunos, dando atividades difíceis para que eles possam realmente treinar para o mundo verdadeiro. É isso que nós fazemos. Então, pessoal, se vocês tenham gostado do vídeo, por favor, dê o seu like. Se você ainda não se inscreveu e você gosta dos nossos vídeos, se inscreva, por favor, vai nos ajudar muito. E também, se você tem amigos que gostam de inglês e realmente querem aprender, que são sérios, compartilhe com eles. Ok, pessoal? Foi um prazer. Obrigado. Tchau! Oi, pessoal! Você gostou desse vídeo? Então você também vai gostar desse outro vídeo que eu gravei. E lembre-se de deixar sua curtida e se inscrever no meu canal para receber uma notificação sempre que eu publicar um vídeo novo. Tchau, pessoal!